Meus amigos, eu acho que esse é um episódio em que todo mundo sai perdendo e talvez refletindo. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Bruno Formiga na área e nada mais. Vamos falar de Cuca, de jornalismo, de clubismo, de sociedade um pouco e de postura, de encarar determinadas situações de frente. Porém, antes, queria dar um recado para quem me acompanha nas redes sociais e está acompanhando o Campeonato Brasileiro por aí, já deve ter visto nos intervalos dos jogos uma propagandinha marota com o Formiguinha aqui aparecendo no comercial oficial de PagBet, que é patrocinador oficial tanto deste canal quanto das minhas redes sociais. Um beijo para a PagBet. Acertou, tá pago. Um alerta que acho que outras casas e outros sites não dão, é que aposta não é segundo emprego, não é aposentadoria, não é renda extra, é diversão. Eu uso para isso. Você vê que eu sempre, toda vez que eu plugo o site aqui, você vê que é um negocinho ali que eu posso perder, eu vou tirando, aí, pô, se precisar, vou no cinema, quero um jantar, pô, tô a fim de comprar um jogo pro meu filho, mas, cara, é diversão. Eu deixo aqui o que não vai me fazer falta. Então eu vou tirando, vou deixando, uso pouco e uso com responsabilidade. Beleza? Agora, dos sites que eu conheço, e eu já conheci vários, o da PagBet é um dos mais, se não o mais intuitivo, ou seja, é muito fácil de navegar, é muito fácil de você fazer suas fezinhas aqui, de botar e montar suas apostas e aí, obviamente, torcer para a sua intuição tá certa. Vamos falar do Cuca, que deixou o Corinthians depois de 6 dias, basicamente, né? Menos de uma semana, a passagem do Cuca foi encerrada a pedido dele, a pedido da família, pelas pressões que o Cuca vinha sofrendo, por ameaças que as filhas vinham sofrendo, a esposa dele também, e isso obviamente estava respingando no Corinthians, o ambiente era extremamente tenso. O Corinthians já vem de um período um pouco turbulento, né? Desde a saída do Vitor Pereira, e aí tem a chegada do Fernando Lázaro, o time não consegue engrenar, perde o Renato Augusto, não consegue ir com fome para o mercado, o torcedor fica naquela dúvida para onde vai, para onde não vai, e chega o Cuca, num clube que tem características muito específicas. Todo time tem um jeito de ser. Todas as agremiações têm uma, entre aspas, personalidade. Se você olhar para o seu time, que pode não ser o Corinthians, você vai conseguir detectar uma personalidade no seu clube, uma identificação com o seu clube, seja da origem, seja por, enfim, por outras questões. O Corinthians é uma equipe que, historicamente, no futebol brasileiro, tem posicionamento. E de uns anos para cá, tem o time de futebol feminino mais poderoso do país. Além de ter criado um movimento com a hashtag Respeita as Minas, incluindo mulheres no seu estádio, incluindo mulheres no seu dia a dia, tendo uma presença feminina enorme na Neoquímica Arena. Então, o Corinthians tem essa personalidade. E a partir do momento que contratou um técnico que tem um episódio de acusação, detenção e condenação lá na Suíça em 1987 por agressão sexual, violência sexual, sexo com menor de idade, enfim, tem nomenclaturas e nomenclaturas para um episódio que aconteceu. Isso está na biografia do Cuca. Ele nunca encarou esse assunto de frente ou falou abertamente sobre. E quando essa bolha estourou ou foi revisitada ali em 2019 para 2020, mais ou menos, no período do caso Robinho, que teve muita gente passando pano e queria esperar todas as instâncias e tudo, e hoje realmente vê que o Robinho foi condenado em todas as instâncias possíveis lá na Itália. A partir do caso Robinho, acho que a percepção das pessoas acabou mudando um pouco. E quando esteve no Santos, o Cuca acabou sendo confrontado com esse assunto mais fortemente. Teve matéria no país, teve matéria em vários jornais aqui no país, e quando ele voltou ao Galo, também ele voltou a ser confrontado com isso. Na maior parte da carreira do Cuca, ele não revisitou esse assunto, as pessoas também não revisitaram esse assunto. O Fritor Sérgio Rodrigues colocou até no Twitter, acho que ele está coberto de razão. Tem uma falha
geral, social, de comunicação e de jornalismo aí, que simplesmente ignorou esse assunto durante muito tempo, ou colocou para debaixo do tapete, ou não viu a devida gravidade, porque a sociedade talvez pensasse de outra forma, aquilo talvez fosse um problema diferente do que é hoje, uma dor que hoje é sentida de uma maneira diferente, na época era outra. Se você olhar a cobertura dos meios de comunicação, principalmente da revista Placar e outros jornais que acompanharam mais de perto o caso, você vê até pelo tom, pela linguagem, que culturalmente falando, os jogadores envolvidos, 4 jogadores do Grêmio envolvidos nesse episódio com a garota de 13 anos, eles foram tratados de uma maneira bem menos grave, com uma repulsa muito menor do que se fosse hoje, por exemplo. E aí a gente está falando de 37 anos atrás. É óbvio que o mundo muda, que a sociedade anda para frente, que as pessoas passam a refletir sobre outras coisas, que os diálogos eles passam a ficar muito mais plurais, envolvendo mais pessoas na história. E hoje, esse episódio que o Cuca não revisitou, não encarou, não falou sobre, não exorcizou na vida dele, seja ele culpado como a justiça suíça determinou, seja ele inocente como ele se diz, esse episódio poderia ter sido melhor tratado por ele ao longo dos anos. E talvez hoje não tivesse virado essa bola de neve que acabou explodindo quando ele estava no Corinthians. E é natural que no Corinthians as coisas reverberem muito mais, tenham muito mais barulho. O Corinthians é a segunda maior torcida do país, um clube extremamente popular, que mexe com mais pessoas, que é coberto por mais veículos, e é natural que tudo no Corinthians seja maior do que a média. Isso é natural. E não tem nada a ver com clubismo, tem a ver com o gigantismo do Corinthians. E tem a ver com o fato da personalidade do Corinthians ser de um clube que preza, teoricamente, por valores e por decisões que, no momento em que o Duílio, presidente do Corinthians, resolveu contratar o Cuca, sabendo do que estava associado e do que está colado na imagem do Cuca, ele basicamente tomou uma decisão contraditória a uma boa parte da história do Corinthians. Quando você usa o argumento de que, mas como assim? Porque é um clube que tem uma torcida organizada, que já se envolveu em várias questões, e aí agora como essa galera tem moral para poder falar do Cuca? Se a gente for buscar o paladino da ética e da moral, a pessoa ilibada que não pode apontar para ninguém e não pode fazer crítica a ninguém, nem se posicionar, porque também cometeu os seus erros ao longo da vida, a gente não vai criticar e não vai apontar para ninguém. E neste episódio em específico, generalizar a torcida do Corinthians me parece um erro. Esse movimento, ele começa numa parcela específica da torcida, ele vai para as redes sociais, ele chega nos veículos de comunicação e acaba respingando muito na diretoria e no Cuca, e na família do Cuca. E eles acabam por terminar o laço. O Cuca ele não foi julgado e condenado pela internet, nem pela imprensa, nem pela torcida do Corinthians ou parte da torcida do Corinthians. O Cuca, em primeiro momento, foi condenado pela Justiça da Suíça há 35 anos atrás, né? Em 1989. Essa pena nunca foi cumprida, o Cuca também nunca se defendeu e explicou que à época não tinha condições, não tinha dinheiro, estava começando a carreira. Eu acho uma explicação plausível, porém, repito, essa bola de neve foi se acumulando, ela foi observada de novo, já muito grande, ali entre 2019 e 2020, o Cuca já um técnico consagrado, já um técnico vencedor, que provavelmente se esse episódio tivesse acontecido há 5, 6 anos atrás, nenhum dos envolvidos se recolocaria ou trabalharia mais no futebol de maneira tão fácil quanto naquela época. O Henrique, por exemplo, um dos envolvidos, zagueiro então do Grêmio, depois jogou no Corinthians muito tempo, foi campeão brasileiro e tal, fez uma história no Corinthians. Porque, repito, as pessoas tinham uma percepção diferente sobre o episódio. E aí é que eu acho que entra a reflexão, que talvez valha até para o Cuca, ele somente agora vai atrás, contratou advogados para olharem, ou de repente tentar até reabrir esse processo na Suíça, porque não é que o crime prescreveu. O crime não prescreveu, ele teve uma condenação que não foi cumprida, mas ele teve um julgamento e uma condenação à revelia, porque não foi mandada defesa à época. Então, esse episódio, repito, eu compreendo a mágoa da família do Cuca,
acho que qualquer um no lugar dos familiares do Cuca estariam muito abalados. Eu acho que o Cuca também pode estar bastante abalado, porque talvez ele não tenha a percepção do que aconteceu anos atrás, e ele também talvez não tenha ressignificado isso e não tenha percebido, como uma parcela da sociedade percebeu, a gravidade daquele episódio. E sendo uma pessoa que lidera outras pessoas e que lidera e comanda, às vezes, a paixão de milhões de pessoas, esse aspecto ele fica ainda maior e o assunto fica ainda mais grave. E, de novo, num período em que a sociedade trata este assunto de uma maneira diferente do que tratava há 37 anos atrás. Ainda bem. O Cuca, ele não pode nem deve ser condenado eternamente. Não existe prisão perpétua no Brasil e nem existe pena ou prisão por mais de 30 anos. Se o Cuca tivesse cumprido lá os seus 15 meses lá atrás, ele já teria pago sua dívida com esse episódio, se considerando inocente ou não, mas foi assim que a justiça suíça determinou. E esse episódio talvez tivesse resolvido, se ele tivesse falado sobre. E talvez agora, para muitos, o Cuca esteja, de uma maneira ou de outra, pagando publicamente esta pena que não foi paga lá atrás, e que ele vai, com todo o direito dele, atrás de revisitar, de rememorar, para entender e tentar mostrar a sua versão e a sua inocência. Porque, neste momento, com os registros da época, de jornais da Suíça, da cobertura que foi feita no Brasil, da recente entrevista do advogado da garota à época, ao UOL, os fatos, o que há de registro, tudo depõe contra o Cuca, que tem ao seu favor a sua biografia e o seu histórico profissional. E aí, muitas vezes, o torcedor fica, não, mas faz tanto tempo, ele pode trabalhar, eu gosto dele, ele deu um título para o meu clube, e aí a discussão vai para um outro lugar, que acaba sendo manchada por uma paixão, por uma questão clubista, aí sim, e por uma passação de pano que, em parte, ela é cultural. Eu acho que a gente tem muita dificuldade de conversar sobre esse assunto, mas ele precisa ser tratado. O Cuca, ele, de novo, não foi condenado e os fatos não foram inventados por ninguém que não os fatos e a condenação de 37 anos atrás. Fatos esses registrados lá. Quando o Cuca vai para a entrevista de apresentação, fala sobre esse episódio já contratado pelo Corinthians e reforça que é inocente ou se enxerga como inocente e diz que realmente ele estava no quarto, mas ele não tocou na garota. Ele não nega que houve o episódio e ele diz que estava lá. E estando lá e não tendo feito nada, ele errou e cometeu um crime. Ponto. Ou seja, ele, na fala dele, já mostra que há um erro de conduta grave lá atrás. Na entrevista concedida do advogado da garota ao UOL, o advogado traz um episódio, um fato, e rememora também os registros do Der Bund, que era o jornal de Berna que cobriu mais fortemente o episódio, e ele fala que a garota fez exame na Universidade de Berna e que foi encontrado o sêmen do Cuca na garota. Então, a versão de que não houve contato dele com ela, nos registros e no que diz o advogado, que não é maluco de mentir, porque os fatos estão no processo que correu em segredo de justiça. Então, se a garota não reconheceu o Cuca ou se não houve esse exame, isso vai estar registrado no processo. E aí, obviamente, que o advogado vai estar mentindo sob juramento. Então, imagino eu que o advogado não esteja inventando nesse caso. Ele não estando inventando, o Cuca não falou a verdade na entrevista. E aí isso, repito, essa bola de neve vem vindo. Vem vindo. Ela ficou estacionada durante décadas. Quando as pessoas revisitaram aquilo com o olhar de hoje, ela já renasceu grande, a bola de neve. E ela só foi aumentando. Ou porque o Cuca não teve tato para falar sobre, ou porque ele não tinha dados e fatos e documentos para contrapor, ou porque, enfim, várias razões. E essa bola de neve, quando bate no Corinthians, que é enorme, ela explode com muito mais força. Então, assim, não houve uma perseguição ao Corinthians, não houve uma perseguição ao Cuca, houve um movimento social de torcedores do Corinthians, de jogadoras do Corinthians, isso é importante lembrar, de parte da imprensa, de sociedade civil, entendendo que, sem essa história ter sido resolvida, ou ela ser mal resolvida, o Corinthians não precisava ter entrado nessa seara para
em parte, contradizer um pouco da sua própria história. Para mim, esse é o ponto. Assim. Há clubes e clubes. Você tem clubes com identificação clara com determinadas situações, outros clubes já se identificam com outras coisas. Tem clubes que têm um estereótipo X, Y, Z. E, às vezes, quando você escolhe alguns caminhos, muitas vezes você está batendo de frente com a história do seu próprio clube. Eu acho que isso aconteceu nesse episódio e todo mundo saiu perdendo, apesar da classificação do Corinthians nos pênaltis contra o Remo. Eu acho que o Corinthians teve um desgaste desnecessário. Eu acho que o Cuca voltou a se expor como nunca se expôs e talvez agora ele vá lá tentar remoer a história para entender um outro lado e trazer algum elemento novo, ou ele vai refletir sobre o episódio, ou o futebol brasileiro como um todo vai tentar refletir sobre o episódio e entender. Eu não sei como vai ficar a carreira do Cuca daqui para frente, eu não sei como serão os próximos passos da carreira do Cuca. Eu imagino que se não tiver nenhum fato novo, um documento novo, um depoimento novo sobre esse episódio que conte a favor do Cuca e não só a sua palavra, eu acho muito difícil que o Cuca volte a trabalhar facilmente na elite do futebol brasileiro, que vai entender assim, vem cá, se não deu lá no Corinthians, por que vai dar aqui? Por que a gente vai aceitar isso? E aí, enfim, repito, tem clubes e clubes, perfis e perfis, diretorias e diretorias. E não sei também o quanto a família do Cuca vai topar passar por isso de novo. Eu acho lamentável o episódio sob todos os aspectos. Eu acho lamentável também, olhando para o próprio Cuca, assim, não é legal ver alguém passar por isso, assim, não é legal por um julgamento público, mas que vem de fatos e de um outro julgamento. Né? E é o mundo como a gente vive hoje, né? É um mundo em que a internet está aí, basicamente está todo mundo exposto, principalmente quem trabalha com o público e para o público está mais exposto ainda. Então eu acho que esse é um episódio que todos saem derrotados, inclusive a gente, né, imprensa, e talvez nós, torcedores, que muitas vezes por paixão, por colocar o resultado à frente, um título à frente, a gente ignora certas coisas que são maiores do que o jogo em si. E aí, quando acontece o contrário, a gente se revolta porque entende que tem uma injustiça sendo cometida aí. Quando, na verdade, eu não vejo dessa forma, né? Mas você pode participar nos comentários e entender e tentar ajudar nesse triste episódio, né? Vamos e convenhamos, eu acho triste para todo mundo, assim, não tem ninguém nesse momento que esteja achando, olhando para o que aconteceu e achando bom, né? Imagino eu.